E meus queridos nerds, sejam bem-vindos à parte 2, a última parte do nível de poder dos Vingadores mais poderosos do universo da Marvel, né? Dos heróis, todos os heróis, personagens que foram apresentados até o momento pra gente nos filmes, né? Praticamente ele até a fase 4, porque, né, a gente teve já Homem-Formiga, o filme, mas não adicionou outros heróis interessantes pra gente, então eu vou considerar praticamente a fase 4 mesmo. E esse vídeo é apenas heróis, então eu não vou colocar vilões, então Kang nem entra, tá de boa. E sim, depois eu vou fazer uma parte com os vilões, tá? Atualizado também, porque eu já fiz um tempo atrás, mas chegou muitos personagens novos, os poderes variaram, por isso então eu fiz esse vídeo aqui, né, sequência do outro. Total foram mais de 55 heróis vingadores. Então vamos lá, porque essa lista tá bem da hora, cara, e tem os mais poderosos aqui. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like pra você não perder os próximos níveis de poder. Posição 23, temos agora a She-Hulk. A Mulher Hulk possui os mesmos poderes do que o seu primo, o Hulk. Ela chegou até mesmo a lutar contra o Hulk e bater no Hulk lá no, na real, Professor Hulk, né, no primeiro episódio da série She-Hulk. Mas o Hulk demonstrou estar se segurando ali contra a sua prima. A força da She-Hulk é grande ao ponto dela conseguir criar uma onda de choque ao bater as palmas com as mãos e lançar carros e rochas e até mesmo destruir estradas. Não é nada pra personagem. A sua pele é extremamente resistente, sendo capaz de quebrar uma agulha ridiculamente grossa ao tentarem roubar o seu sangue na série. Fora que ela não tem nenhum problema em controlar os seus poderes como o Hulk, então ela pode se transformar e voltar para sua forma normal a hora que ela quiser. Com essa super força, ela também consegue se mover muito rápido e dar grandes saltos, assim como o Hulk. Ela é muito mais forte do que o Homem-Formiga gigante, do que um super soldado, do que o Homem-Aranha. Porém, ela está longe de chegar no nível de força do Hulk, porque tem o lance do Hulk ser raivoso e quanto mais raiva ele fica, mais poderoso ele fica. A She-Hulk não é muito assim, ela mais se controla do que usa raiva, então a força dela é meio que limitada, mas ainda assim é uma baita de uma personagem poderosa, então fica nessa posição aqui. Eu acho que é justo pra personagem e no futuro ela vai ganhar ainda mais destaque, então provavelmente ela suba mais nessa lista. Posição 22, temos agora o Drax. O Drax é um alienígena que se juntou aos Guardiões da Galáxia e ajudou na luta contra o Thanos e também contra o Ronan, o Acusador. Infelizmente o Drax não tem tantos feitos ou até mesmo, né, tantos níveis de força que a sua contraparte dos quadrinhos possui, cara. O Drax do MCU é mais nerfado, digamos assim. Ele até então não fez nada assim de muito relevante, além de entrar dentro de um alienígena e tentá-lo cortar de dentro para fora. Mesmo tendo experiência em combate, ele se mostrou bem inferior ao próprio Ronan. Então sim, o Drax é mais resistente, mais forte do que o humano comum, até mesmo mais poderoso que os anteriores nessa lista, mas nada forte o suficiente para ele subir ainda mais. A gente viu lá no especial de Natal dos Guardiões da Galáxia que o Drax, ele conseguiu jogar pra longe os carros de polícia. Os policiais também disparavam rajadas de tiro contra ele e fazia cosquinha no personagem. Então eu acredito que ele está no mesmo nível de força e resistência da She-Hulk. Talvez pelos combates e experiência que ele já teve aí com os Guardiões da Galáxia pelo universo, eu acho que ele se destacaria e ficaria um pouquinho mais forte do que a She-Hulk. Mas olha só, não é nada difícil pra She-Hulk passar o Drax não. Como eu falei, diferente da versão lá do quadrinhos, que ele é muito mais forte, no MCU ele não é tão poderoso assim. Posição 21, temos agora o Scar. O Scar é o filho do Hulk, que apareceu brevemente no final da série She-Hulk. O Scar, ele não fez literalmente nada até o momento, então fica difícil colocar ele em alguma posição aqui dessa lista. Mas se for seguir a média de força do Hulk e da Mulher Hulk, né, e se ele for minimamente fiel à sua versão dos quadrinhos, ele então deve ficar mais ou menos nessa posição aqui. Eu queria colocar o personagem nessa lista, só que eu não sabia onde ele encaixava muito bem. Eu encontrei essa posição aqui, eu acho que é justo pra ele. Provavelmente do que a gente viu lá em She-Hulk, a Marvel não vai adaptar o Scar fiel como é nos quadrinhos, né, selvagem, muito poderoso, tem o poder antigo, tem o poder do Hulk, então eu acho que não vai ser nada daquilo, né. Olha o que eles fizeram com o próprio Hulk, imagina o filho do Hulk. Mas bem, que nem eu falei, cara, se o Scar tiver uma parcela dos poderes do Hulk, ele já fica nessa posição. E aí ele fica na frente da She-Hulk e do Drax, porque esse Scar, ele foi treinado também lá em Sakaar. Ele cresceu, se desenvolveu como um gladiador. Lá em Sakaar o tempo passa diferente do que aqui na Terra. Então, por ser filho biológico do Hulk e de uma outra alienígena lá de Sakaar, né, ele tem realmente o DNA completo ali do Hulk e não só recebeu sangue que nem a She-Hulk. Eu acho que o Scar
fica na frente dela, fica na frente do Drax, fica nessa posição. Em 20º lugar temos Billy, ou conhecido também como Wicano. Wicano é o outro filho da Feiticeira Escarlate, e ele demonstrou brevemente os seus poderes quando a realidade criada pela sua mãe foi invadida. Infelizmente não conseguimos ver muitos dos seus poderes lá na série WandaVision, apenas algumas breves interações dos seus poderes mágicos. O personagem até o momento ele apareceu, mas a gente não sabe se ele vai voltar. Aparecer, tudo indica que sim, mas não temos certeza. Mas como magia é um poder muito forte, mesmo em um universo cheio de magos, né, ele se destaca muito mais do que esses outros magos, afinal ele é filho da Feiticeira Escarlate. Ele é um personagem com o maior potencial mágico, lembrando também que nos quadrinhos ele é o favorito para assumir o manto de Mago Supremo. Ele é o Demiurgo, aquele que está destinado a reescrever todas as leis da magia no universo da Marvel. Então, se for minimamente fiel aos quadrinhos, ao personagem, né, e levando em conta que ele é filho da Feiticeira Escarlate e já demonstrou esses poderes mágicos, eu acho que sim, ele merece essa posição, né? Por mais que muitas pessoas vão falar, ah, ele é criança, mas mano, o menino é sinistro. Posição 19 temos o Senhor Fantástico, Reed Richards. O Senhor Fantástico foi finalmente apresentado no filme do Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Foi dito como o homem mais inteligente da Terra daquele universo. Ele conseguiu criar robôs Ultrons que funcionavam perfeitamente, ao contrário dos robôs Ultrons, né, criados ali pelo Tony Stark e o Bruce. A sua aparição foi por meio de uma máquina de teletransporte que provavelmente também é uma das suas invenções. O universo desse Reed Richards tinha tecnologias que anulavam as magias do próprio Doutor Estranho, possivelmente sendo uma junção das habilidades do Barão Mordo, né, com as habilidades do Reed Richards. Mas como ele apareceu por 20 minutinhos e não fez quase nada, ele fica então aqui nessa posição. Como eu falei, cara, inteligência é poder, é o Reed Richards, né? Além de ter os seus poderes ali de se esticar, super força, mais resistência, tem o maior cérebro de todos, o maluco é um gênio. Acho que ele merece essa posição sim. Número 18 temos agora o Groot. O Groot é um ser vivo humanoide com propriedades de planta que só consegue repetir a frase eu sou Groot, né? Só que se você conseguir falar a língua do Groot, você vai ver que quando ele diz eu sou Groot, ele quer dizer muitas e muitas coisas. Graças à fisiologia do Groot, ele pode alterar o seu tamanho e o tamanho dos seus membros, se regenerar, tem super força, super resistência, né? Além também de conseguir se ressuscitar, se tornando imortal, caso apenas um dos seus galhos, da sua folha, né, esteja intacta. A super força do Groot bate sim de frente com o Hulk, com o Thor, cara. Ele consegue vencer vários personagens só utilizando dessa super força. Ataques de energia, tiros, não fazem nada contra o personagem. Em sua forma adolescente, ele foi capaz de derrotar diversos batedores ali do Thanos sem muitas dificuldades. E na forma adulta, o seu principal feito foi salvar a vida dos Guardiões, cobrindo todos com seus galhos durante a queda da nave ali do Ronan, o Acusador. Infelizmente, ele acabou morrendo nesse processo, mas foi ressuscitado, sendo plantado novamente. Como eu falei, ele é praticamente imortal. Posição 17, temos agora o Barão Mordo. O Barão Mordo era um dos mestres do Doutor Estranho enquanto ele aprendia magia, mas acabou se subvertendo ali para o caminho da maldade e constantemente tenta atrapalhar o Doutor Estranho, matar o Doutor Estranho. Infelizmente, ele não foi mais visto no universo normal da Marvel, mas no universo dos Illuminatis. Ele é um mago supremo e um dos maiores heróis daquela realidade. Pelo conhecimento mágico, né, que todos os magos supremos possuem, né, tendo em vista também o primeiro filme do Doutor Estranho, o Barão Mordo pode ocupar então essa posição. Ele deve ser muito mais forte, porque também a realidade dele passou por várias coisas, né, e ele continuou vivo ali, evoluindo seus poderes cada vez mais. Então praticamente todas as habilidades que o Doutor Estranho possui, o Barão Mordo possui, todas as relíquias também. Número 16 temos agora a Valkyria. Valkyria faz parte de um grupo antigo de personagens que também se chamavam de Valkyrias. Elas serviam diretamente ao Odin, e a Valkyria que conhecemos foi a única sobrevivente na batalha contra a Hela, a deusa asgardiana da morte. Ela ajudou na luta contra o Gorr e atacou tanto o exército da Hela, né, na revanche, como o exército do Thanos também na batalha final. Fora também que ela possui um Pegasus capaz de atravessar o espaço. Foi inclusive usado pela Jane Foster para encontrar o Thor do outro lado do universo, lá em Thor Amor e Trovão. A Valkyria, ela tem praticamente também os mesmos poderes do que um asgardiano, só que ela é muito mais treinada, né, e tem mais poderes mágicos. Tanto que na luta contra o Gorr, ela fica pau a pau ali no nível de poder que o próprio Thor. Número 15 temos agora Venom. O Venom foi recentemente jogado dentro do MCU, do universo de filmes da Marvel, então finalmente podemos colocar ele aqui nessa lista. Como a gente sabe, nessa nova forma simbionte, ele está muito mais forte, mais poderoso do que no filme lá do Tobey Maguire. A sua força é tão grande que pequenas partes que saem dele são poderosas ao ponto de lançar motos pra longe, carros pra longe. Ele possui uma regeneração invejável e é invulnerável a tiros e a bombas de gás. A sua velocidade também é sobre-humana, cara, e tudo isso é resultado da união de um simbionte com um hospedeiro bem forte, no caso o Ed Brock. Lembrando que o Venom também possui
extremamente compartilhada, capaz de se comunicar com todos os outros Venoms do multiverso. O Venom tem uma super força que faz com que ele consiga bater de frente com personagens como Homem-Aranha, Hulk, Groot, isso dentro dos quadrinhos e das animações da Marvel. Além de ter uma variedade de poderes, né, conseguir lançar suas teias de Venom ali e ter um fator de cura que, como eu falei, é invejável, cara. Praticamente nada pode matar o personagem, além das fraquezas comuns, né, ao som e ao fogo. Número 14, temos agora o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é tão poderoso quanto a sua imaginação permitir que ele seja. O seu poder é baseado em suas armaduras. E a cada filme que se passa, cara, ele vai avançando mais essas armaduras e essa tecnologia, suas armas. Ele já foi capaz de lutar contra o Thor, o Hulk e até mesmo contra o Thanos, usando das suas armaduras, cara. Ele conseguiu fazer o Thanos sangrar, fora também ter lutado ao mesmo tempo contra o Soldado Invernal e contra o Capitão América. Ele foi o responsável por criar a viagem no tempo também, e infelizmente também foi um dos responsáveis pela criação do Ultron, uma das maiores ameaças que a Terra já teve até os dias de hoje. Então você pega todas as invenções aí, cara, que o Tony Stark tem, todo o poder bruto que ele possui, e se ele tivesse vivo até hoje, ele estaria se aprimorando e se tornando cada vez mais poderoso. Eu tenho certeza que se ele continuasse vivo, cara, assim como nos quadrinhos, daqui a pouco ele estaria criando uma armadura para combater os Celestiais, para combater o Thor e vencer o Thor. Nos quadrinhos tem a armadura God Killer que ele cria para derrotar alguns Celestiais, tem a God Buster que ele usa, né, para enfrentar ali e bate de frente e iguala ali com os poderes do Thor. Então sim, cara, dentro do MCU, o Homem de Ferro é o herói mais inteligente, né, ou um dos mais inteligentes e um dos mais poderosos, sem dúvidas. 13ª posição, temos agora o Professor Xavier. O Professor Xavier é a maior mente, o maior telepata de todo o planeta, e graças ao filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, nós temos agora esse personagem dentro do MCU, né? Ele faz parte dos Illuminatis. Infelizmente, ele não teve muito tempo de tela, e o seu único feito de poder foi ter conseguido entrar na mente da feiticeira Escarlate, mas infelizmente ele foi morto nesse processo. Não dá pra afirmar que esse Professor Xavier é o mesmo lá da franquia dos X-Men da Fox, já que o da Fox não tinha essa cadeira futurística, né, que o Professor Xavier possui lá nos quadrinhos ou nas animações lá dos anos 90. E por ele parecer o Professor Xavier das animações dos anos 90, por ter aquela cadeira e tudo mais, ele deve ter os mesmos poderes dessa animação, o que já tornaria ele, cara, muito poderoso. Se a gente pegar minimamente os poderes dele de ser o telepata mais poderoso da Terra, conseguir entrar na mente das pessoas e controlar a mente das pessoas, fazer com que as pessoas meio que congelem no tempo, né? Ele consegue fazer isso também, além também de criar pequenas barreiras psíquicas e alguns poderes que alguns telepatas possuem na mente das pessoas, saber meio que as pessoas vão fazer. Já deixaria ele aqui nessa posição ou até mais adiante, cara, porque ele entraria na mente do Homem-Aranha, do Capitão América, do Homem de Ferro e qualquer outro personagem anterior. Então eu acho que sim, ele venceria todos os outros. O número 12, eu acho que ele não venceria não. Temos aqui o Visão. O Visão é uma máquina criada pelo Ultron para ser a sua criação perfeita. O seu corpo é feito de vibrânio e originalmente o Visão possuía até mesmo uma joia do infinito em sua testa que alimentava ainda mais os seus poderes. Ele foi refeito pelo governo dos Estados Unidos, mas não sabemos o quanto da sua força foi alterada, né, se ele foi nerfado ou não. Mesmo não possuindo mais a joia da mente, ele foi capaz de lutar de igual para igual contra a réplica, né, que a Wanda, que a Feiticeira Escarlate criou, replicando os poderes do Visão original, né? Então a gente viu a luta dos dois Visão ali e ele se saiu muito bem. Ele pode mudar a densidade do corpo dele para voar, para ficar mais resistente e até mesmo para atravessar objetos, além de ser extremamente inteligente, né, e o seu cérebro está conectado com toda a internet, então ele sabe todas as coisas que acontecem e que estão dentro da internet, além de ter muita super força e muita resistência também. 11ª posição, temos agora o Hulk, só que eu vou considerar aqui todas as versões do Hulk dentro do MCU, tá? Não apenas uma de um filme ou outro, todas. O Hulk foi um dos personagens que mais teve versões dentro desses filmes da Marvel, mas todas foram bastante poderosas, né? No mínimo ali. A primeira versão de 2008 foi capaz de superar todo o batalhão do exército com armamento feito para deter o Hulk, além também de ter vencido o Abominável. A partir do filme dos Vingadores, né? Ele teve feitos maiores, como bater de frente com o Thor, que é um deus super poderoso, né? Estando com o Mjolnir, inclusive, conseguiu trocar alguns golpes também com Thanos, apesar de ser derrotado de forma humilhante depois pelo Thanos. E aquela sua cena mais icônica dele destruindo uma nave com um soco ali no filme dos Vingadores, falando que ele sempre tá com raiva. E a sua forma de Professor Hulk, ele conseguiu segurar os destroços da base dos Vingadores com apenas um braço, né? E também ele foi um dos responsáveis por ajudar ali na criação da máquina do tempo e da nova manopla do infinito. Então ele é muito inteligente, tem muita resistência, é super forte, só que varia, né, o nível de poder das versões dele. Eu acho que o mais poderoso foi de 2008 ou de
Vingadores ali de 2012, né, quando ele dá aquele socão naquela nave ali, eu acho que foi o maior feito de força dele. Depois disso, a Marvel meio que foi decaindo o personagem cada vez mais, né. Em Thor Ragnarok já foi interessante um pouquinho ver ele, mas depois... Triste, cara, triste o que a Marvel fez com o Hulk. Tô preparando inclusive um vídeo pra falar disso, como que a Marvel destruiu o Hulk. Mas ela vem fazendo isso com vários personagens, né? Ela fez isso com o Gorr, por exemplo, fez com o próprio Hulk, fez um pouco com o Thor também, que essa não é a versão favorita das pessoas. Eu acho que o Thor lá do Ultimato de Guerra Infinita que era sensacional. Mas esquece, isso é história pra um outro vídeo. Se inscreve no canal pra não perder esse próximo vídeo. O Hulk é super poderoso e com certeza, né, talvez todas essas versões, ou algumas delas, venceriam todos os personagens anteriores. Em décimo lugar temos então o Wong. Wong é o atual Mago Supremo da Terra, após o desaparecimento do Doutor Estranho lá em Vingadores Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho foi apagado, né, e o Wong assumiu tudo ali. Ele era o antigo bibliotecário do Sanctum Sanctorum, e tem um conhecimento sobre feitiços ali superior ao próprio Doutor Estranho, talvez até mesmo no nível ali da própria Anciã. Ele foi pouco utilizado em algumas batalhas até o momento, mas ajudou na luta contra os servos do Thanos, né, a Ordem Negra, além também de ter reunido todo o exército para a batalha final. Ele também superou o Abominável em uma batalha que era um teste para os Magos Supremos assumirem o cargo. Como a gente sabe, o Wong tem várias magias ali e possivelmente no mesmo nível do Barão Mordo e do próprio Doutor Estranho. Tem algumas coisas que destacam um pouco mais o Stephen Strange, afinal ele é o escolhido da profecia que se tornaria o Mago Supremo mais poderoso da Terra. A própria Anciã fala isso, mas o Wong não fica muito atrás dele não, até mesmo porque o Wong estuda mais que o próprio Doutor Estranho, apesar do Doutor Estranho, né, usar melhor as magias. Então ele é o Mago Supremo atual, então tem o controle também de outros magos e o poder destrutivo que ele carrega também é muito grande. Número 9 temos agora os Eternos. Cada um dos Eternos possui um poder diferente, mas para não alongar muito mais a lista, e todos eles possuem poderes cósmicos, né, e praticamente todos têm como utilizar outros poderes, eu vou colocar todos juntos aqui. Os Eternos mais poderosos são a Sersi, capaz de manipular a matéria, o Ikaris, que voa e tem rajadas de energia, e a Makkari, que é uma velocista, né, tem a super velocidade. Mas é claro que todos eles ali têm as suas peculiaridades e são os mais poderosos em sua determinada área, como por exemplo o próprio Dring, que não possui muitos atributos físicos, mas ele pode manipular a mente de uma população inteira. Todos eles são imortais ao tempo e também possuem mais força e resistência, né, do que os seres humanos comuns. A junção de todos os poderes é capaz até mesmo de aumentar o poder de um desses Eternos, ao nível em que eles foram inclusive capazes de transmutar e matar um Celestial inteiro que estava nascendo, né? Tudo bem que, como eu falei, era um Celestial que ainda estava nascendo. Talvez um Celestial grande, né, já nas suas capacidades máximas, os Eternos não poderiam fazer nada. Então sim, os Eternos por si só são bem poderosos e juntos, aí tu sai da frente, meu irmão, que essa equipe é sinistra, né? O Ikaris é praticamente o Superman ali da equipe dos Eternos. Como eu falei, todos eles possuem poderes cósmicos e foram criados pelos próprios Celestiais. Eles já vivem há muitas e muitas eras, né? Eles vão pro mundo e quando esse mundo é destruído, a missão deles é ir pra um outro mundo, eles acabam esquecendo algumas coisas, mas eles são bem experientes. Então sim, cara, é bem difícil algum personagem anterior aqui na lista conseguir derrotar e matar os Eternos, ainda mais se eles estiverem juntos. Número 8 temos agora a Anciã. A Anciã foi a Maga Suprema da Terra que protegia toda a nossa realidade antes do Doutor Estranho aparecer. Ela foi forte o suficiente para botar para correr todos os antigos magos que se aliaram ao Dormammu, além também de ter dominado parte da magia da dimensão sombria do Dormammu. Ela tem um domínio completo da dimensão espelhada e utilizou magias que até mesmo hoje nem o Doutor Estranho e nem o Wong utilizaram. Ela também era a antiga portadora da Joia do Tempo e ela já tinha conhecimento de pelo menos uns 5 anos à frente ali da realidade dela, como a gente viu lá em Vingadores Ultimato, quando Bruce Banner chega para pedir a joia para ela. Inclusive nesse filme a gente também percebe que ela que protegeu o Sanctum Sanctorum durante a invasão do Loki ali na Terra, né, com aquele exército, mesmo que a sua participação tenha sido menos ativa do que a dos Vingadores. Ela ficou no cargo de Maga Suprema por muito mais tempo, então o conhecimento dela de magia é maior do que qualquer um. E a gente também viu ela dando um pau no Professor Hulk, né? Ele não pôde fazer nada contra ela. Número 7, temos agora o Raio Negro. O Raio Negro é o rei dos inumanos e não foi muito bem explorado dentro do filme do Doutor Estranho lá, Multiverso da Loucura. A sua única demonstração de poder foi quando ele matou uma versão do Doutor Estranho com apenas uma palavra, demonstrando que sim, o personagem tem os poderes que ele possui nos quadrinhos. Mas o Reed Richards, né, tinha a plena convicção no personagem, confiava nos poderes do Raio Negro, chegando até mesmo a revelar
contar pra Feiticeira Escarlate sobre os poderes do Raio Negro, de tão confiante que ele estava, ele não tava nem aí de revelar pro inimigo os poderes do aliado. Como ele conseguiu evaporar uma versão do Doutor Estranho com apenas uma palavra, você imagina ele gritando. Com certeza ele conseguiria destruir montanhas com isso. E se seu poder chegar perto dos quadrinhos, né, tem até versões alternativas não tão canônicas, que ele até mesmo matou celestiais gritando. Ele é muito poderoso, é um dos personagens mais fortes da Marvel, já derrotou muitas equipes, só que aqui é uma adaptação e a gente não conhece muito do personagem, né? Supondo que ele tem minimamente esses poderes, como a gente viu lá ele matando a versão do Doutor Estranho, eu acho que sim, cara, ele merece essa posição aqui na lista. Do jeito que ele abriu a boca ali no Doutor Estranho, ele abrisse pra qualquer outro personagem, cara, eles não conseguiriam fazer nada perante os poderes do Raio Negro. Em sexto lugar, temos agora a poderosa Thor. E bom, não temos muito o que dizer da poderosa Thor. Infelizmente, Jane Foster só assumiu esse posto no mesmo filme em que a personagem acabou morrendo. Mesmo assim, ela demonstrou utilizar o Mjolnir com a mesma maestria que o Thor, talvez até mesmo maior. Os seus poderes são iguais ao filho de Odin, cara, no tempo ali utilizando, né, esse martelo. E graças a Jane Foster com o Mjolnir, os heróis conseguiram superar a grande ameaça, que era o Gorr. Ela conseguia superar a Valkyrie em questão de poder, igualava o seu poder ao filho de Odin, ao Thor. E no encantamento, é isso que diz: aquele que levantar o martelo receberá todos os poderes do Thor. Então, meus queridos, não importa se você não gostou de Thor 4, eu mesmo não gostei tanto do filme assim, mas é inegável, cara, ela ganhou os poderes do Thor, então ela tem que ficar acima da maioria dos personagens dessa lista, afinal, o próprio Thor fica muito mais à frente. Os poderes do Thor, ela tinha controle sobre os raios, muita super força, muito resistência, cara, ela tinha fator de cura, né, só que só regenerava ela dos ferimentos que ela teve a partir daquele momento, não do câncer que ela já tinha. Ela se tornou uma verdadeira guerreira muito poderosa, tanto que quando ela morreu, ela foi pra Valhalla, onde os grandes guerreiros de Asgard vão. Número 5 temos Maria Rambeau. Maria Rambeau é a mãe da Monica Rambeau e no universo dos Illuminatis, ela que é a Capitã Marvel. Ela apresentou os mesmos poderes que a Capitã Marvel do universo normal que a gente conhece, inclusive sendo uma das poucas que aguentou alguns segundos de luta com a Feiticeira Escarlate. Afinal, a gente vê que meio que a Feiticeira rouba os poderes dela e ela morre por uma estátua. Na teoria, ela deveria dividir a mesma posição, igual para igual ali com a Capitã Marvel, mas ela morreu por uma estátua, como eu falei, e deu mole, né, deixou os poderes ser consumidos e absorvidos pela Wanda. Então eu não vou deixar ela no mesmo nível da Capitã Marvel, não. Talvez ela não seja tão inteligente ou não tão poderosa, não explore os poderes da mesma forma que a Capitã Marvel explora, porque eu acho que talvez a Capitã Marvel, a Carol Danvers, talvez teria uma chance maior de ter vencido a Feiticeira Escarlate do que eu vi a Maria Rambeau fazendo. Obviamente a gente não vai ver isso, então apenas especulações de que a Capitã Marvel, como é a original, é a mais poderosa. Número 4, chegamos aqui em personagens poderosos. Doutor Estranho. O Doutor Estranho é um mago supremo da Terra e provavelmente um dos mais poderosos que já existiu. Ele foi um dos únicos capazes de bater de frente com o Thanos, quando o Titã já tava com duas joias do infinito, cara. Aquela batalha lá em Titã, né, do Doutor Estranho com o Thanos é linda de se ver ali. A gente realmente viu um pouquinho dos poderes do Doutor Estranho. Tanto que depois, quando a gente viu ele enfrentando a Feiticeira Escarlate lá, né, em Multiverso da Loucura, a gente ficou querendo ver o Doutor Estranho de Guerra Infinita, que demonstrou todos aqueles poderes, mas infelizmente não vimos. Lembrando também que um dos feitiços do Doutor Estranho foi responsável por alterar o multiverso e trazer as versões do Homem-Aranha de outros filmes, né, para a realidade dentro do universo da Marvel. Ele também se mostrou ser superior ao Loki, fazendo o deus das trapaças ficar horas preso em um feitiço, sendo que o Loki também conhece de feitiços asgardianos. Infelizmente, o Doutor Estranho não possui mais a sua maior arma, no caso, a Joia do Tempo. Caso ele tivesse, ele subiria um pouco mais aqui nessa lista, talvez ficando ali na segunda colocação. Mas mesmo assim, sem a Joia do Tempo, ele é extremamente poderoso e merece estar aqui no topo, na frente do Wong e da Anciã, porque ele, na profecia lá, né, a Anciã disse que já estava esperando pelo Stephen Strange. Ele é um mago que será o melhor mago de todos, né, nessa profecia que ela disse lá pra gente. Então sim, o jeito que ele utiliza dos poderes, a inteligência que ele tem nos combates é muito superior a de outros personagens, não é à toa que ele é o principal. Número 3, o Thor. O Thor já teve vários momentos dentro do MCU, mas depois de Ragnarok e durante a Guerra Infinita, ele demonstrou o seu auge, não dependendo mais do seu martelo para lançar os seus raios, e bateu de frente com a Hela por alguns instantes, mas junto do Stormbreak, o seu novo martelo, ele foi capaz de superar o Thanos em um ataque com
todas as joias do infinito, cara. Feito que ninguém repetiu até os dias de hoje, sendo o personagem que chegou mais próximo de sozinho matar o Thanos, né? Se o Thanos não teleportasse naquele momento, o Thor venceria. O Thor, sim, cara, sozinho poderia ter impedido todo o filme Vingadores Ultimato, só que naquele momento ele acabou não decidindo por mirar na cabeça do Thanos, né? Ele errou. Ele estava tão poderoso que no próximo filme fizeram questão de deixá-lo mais fraco, nerfar ele, porque senão não teria filme. Sem contar que o Thanos de Ultimato nem tinha as joias do infinito, então o Thor, se tivesse tunado, venceria aquele Thanos muito mais facilmente. O Thor é um deus asgardiano que possui super força, super resistência, nem mesmo, cara, o calor e o fogo de um sol consegue matá-lo. Ele derrotou inúmeros personagens, né? Sem contar também o treinamento que ele teve em Asgard. Depois que a morte do Odin ali chegou, o Thor recebeu os poderes da Odin Force, deixou seus raios mais poderosos. Então sim, ele facilmente fica aqui no pódio, cara, às vezes oscilando entre a segunda e a primeira posição. Só que é difícil saber porque em alguns momentos ele tá muito poderoso, em outros momentos ele tá mais fraco. E em segundo lugar temos então a Capitã Marvel. A Capitã Marvel foi a personagem que virou o jogo pro lado dos heróis lá em Vingadores Ultimato. Ela foi responsável por destruir a nave do Thanos, que estava dizimando tantos os aliados ali do Thanos quanto, né, os próprios heróis. Ela foi a única capaz de superar a força física, o Titã Thanos, e só não o derrotou por ter sido isolada pela joia do poder. Ela pode voar na velocidade da luz e sobreviver no vácuo do espaço. Além disso, também possui treinamento militar, tanto humano quanto Kree, sendo uma das personagens mais completas e mais poderosas dentro do MCU. Os personagens que poderiam derrotá-la talvez seria ali o Doutor Estranho e o próprio Thor. Só que como eu falei, cara, esse Thor do MCU, né, apesar de em Guerra Infinita e Ultimato a gente vê versões bem poderosas do Thor, ainda não é o Thor dos quadrinhos. Nos quadrinhos sim, cara, o Thor venceria sem dúvidas a Capitã Marvel, mas nos filmes da Marvel não, isso ainda é confuso, é complicado, né? Eu acho que em alguns momentos ele é mais poderoso, só que no estágio atual eu acho que a Capitã Marvel ganha dele. E número 1, temos a Wanda, Feiticeira Escarlate, a personagem com os poderes mais absurdos do MCU, cara. Suas habilidades despertaram após ela entrar em contato com uma joia do infinito, e ela possui então a magia do caos, sendo também um nexo da realidade. Graças à sua magia, ela conseguiu fazer um redoma de energia e controlou e manipulou toda a realidade de uma cidade inteira. Ela fez o Doutor Estranho, o Wong e todos os magos aliados a eles fugirem de medo após os seus ataques, além de invadir outras realidades em busca dos seus filhos e matar todos os Illuminati no processo e matar vários magos também. Como eu falei, cara, o Doutor Estranho, o Wong, todos os magos supremos, todos os Illuminati juntos não foram páreos para a Wanda. Ela de fato foi muito bufada, a personagem estava muito poderosa e só foi derrotada por conta do roteiro, pois caso dependesse da personagem, ela estaria atacando o terror na Terra até os dias de hoje. Só que o filme precisava acabar, então eles encontraram uma forma ali de deter a personagem, né? Na real, nem deteram tanto ela assim. Ela que quis, ela que entendeu que o que ela estava fazendo era errado e quis meio que perder a luta e tentar consertar as coisas. A Wanda criou seres, criou os filhos dela, criou visão, mano. Ela conseguia fazer tudo. Ela conseguiu alterar a realidade, a matéria da boca do Raio Negro, cara, pra fazer com que o personagem morresse. Ela chegou a absorver os poderes da Capitã Marvel, como eu falei, da Maria Rambeau, então ela poderia fazer isso com qualquer outro personagem, cara. Eu acho que ninguém do MCU conseguiria vencer ela, se não ela mesma. Mas me diz aí, cara, você concorda com essa lista? Eu sei que tem alguns pontos ou outro que muitas pessoas vão discordar, mas como eu falei, não existe um ranking oficial. Então comenta aqui embaixo o que você concorda, o que você discorda e por quê. Lembrando que eu vou trazer outros rankings aqui no canal, então se inscreve pra você não perder. Vou trazer um de todos os vilões do universo da Marvel também já atualizado. Valeu, nerd! Até amanhã!